Iniciando mais uma videoaula PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL, nós vamos agora construir o trigger antes do comando update na tabela usuário. Então retornei aqui ao script do meu projeto físico. Nas videoaulas anteriores nós tínhamos construído já o trigger antes do comando insert. E para relembrar, então, nós vamos construir agora manualmente, porque eu poderia copiar e colar, mas a gente vai fazendo aqui com calma, o trigger para antes do comando update na tabela usuário. Então, toda vez que nós vamos criar um trigger, nós temos que ter a certeza de que ele já não existe, pois o MySQL vai proteger a nossa tabela ou proteger os triggers, não permitindo que dois triggers na tabela usuário destinados para antes do insert sejam criados. Somente um trigger para antes do insert na tabela usuário pode existir. Então o que a gente faz? A gente dá um comando drop trigger, caso ele exista, no trigger que nós estamos querendo criar. Se ele existe, vai ser dropado. Se ele não existe, não tem problema nenhuma mensagem de erro. E aí nós damos o comando para a construção do comando do trigger como um todo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Então, dar um drop num trigger, caso ele exista. O nome dele vai ser o seguinte: esse trigger vai ser disparado antes do alterar, que é o comando update, na tabela usuário. Muito bem, nós vamos criar esse trigger alterando o delimiter temporariamente para //, depois nós voltaremos para o ponto e vírgula, e é o nosso comando create trigger. O nome dele, para eu evitar qualquer tipo de problema, eu copio e colo antes de alterar. Então, em que momento? Before. Que comando? Update on, tabela usuário, e as palavras-chave que obrigatoriamente têm que ser colocadas para cada linha, como já explicamos em videoaulas anteriores. Begin, end, esse end vai ser finalizado com //, e aí dois comandos nós queremos. Sempre que, vamos lá relembrar aqui, sempre que o comando update for executado na tabela usuário, neste exemplo que estamos desenvolvendo, nós queremos que o nome, o conteúdo do campo nome sempre seja armazenado com caixa alta e o conteúdo do e-mail sempre seja armazenado com caixa baixa. Então, assim, nós vamos definir que o novo nome recebe o upper do novo nome e o novo e-mail recebe o lower do novo e-mail. Então, neste exemplo que estamos construindo, nós não estamos trabalhando com os valores velhos. Nós não estamos trabalhando com o old nome, com o old e-mail. Nós estamos apenas trabalhando com o new nome e o new e-mail. Então, dessa forma, criamos o código aqui do nosso trigger. Eu vou selecionar, dar um Ctrl C. Já estou aqui com o SQLOG e acabei de atualizar o SQLOG para a versão 13.1.1. Meu Windows é de 64 bits. E aqui, meu banco de dados selecionado, colo o comando e executo o comando. E deu um errinho aqui, deixa eu só ver o que aconteceu que deu esse erro. E eu já descobri porque eu escrevi errado delimiter aqui embaixo, ó. Então, delimiter, de novo, seleciono tudo, executo, duas queries executadas com sucesso. Só vamos testar tabela usuário, table data. Aquele comando update eu já tinha testado aqui, portanto, veja, Wagner Fernandes e Wagner Fernandes. Então, nós vamos executar um outro comando aqui. No entanto, aqui na execução do nosso comando, nós já temos a função alterar usuário, que foi criado em videoaulas anteriores. Então, vou fazer uso dessa função. Então, apresente o resultado de alterar usuário. E quando nós vamos alterar o usuário, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso script do banco de dados. Veja que
já posicionei aqui. A nossa função alterar usuário, ela tem o primeiro parâmetro, o novo nome, o segundo parâmetro, o novo e-mail, a nova senha, o novo CPF e o novo CPF aqui, e o ID do usuário que vai receber essas alterações. Então aqui no SQL Log, então nós temos aqui, ó, o novo nome, o novo e-mail, a nova senha, o novo CPF e o ID do usuário que vai receber as alterações. A função alterar usuário, ela vai retornar 0 se deu algum problema. Relembrando lá o nosso código, ela vai retornar 0 se deu algum problema. E ela vai aqui em cima, se o update não for executado. E 1 se o update for executado com sucesso. Nós deixamos esse comentário aqui na construção da nossa função. Então, vamos alterar a Ana aqui, ó. A Ana tem o ID 6, o novo nome, Ana Maria, caixa baixa, portanto isso vai ser convertido em caixa alta. O novo e-mail vai ser anamaria, vou colocar todo assim, cheio de caixas altas e caixas de caracteres em caixa alta e caixa baixa, o e-mail 121212 e o CPF não vai sofrer alteração nenhuma aqui. Nós vamos colocar 456789101 um CPF qualquer. Selecionamos, executamos o comando update, o resultado foi 1, significa que o update foi executado a partir da invocação da chamada da função alterar usuário. Então nós vamos voltar aqui, ó, usuário, table data, atualizar, e veja que apesar de termos informado Ana Maria com caixa baixa, o que foi armazenado na tabela Ana Maria caixa alta, o e-mail anamaria@gmail.com, todo cheio de caixas altas, letras maiúsculas e minúsculas, certinho aqui, tudo com minúsculo, CPF, senha e CPF não sofreram mudança nenhuma. Então, dessa forma, nós vimos aqui a construção do comando update, neste exemplo, antes do comando inserir. Então, finalizamos por aqui. Na próxima videoaula, damos sequência no nosso projeto. Te encontro daqui a pouco. Até breve.